Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado por você estar aqui essa noite. Muito gostoso esse tempo com vocês. A gente fica segunda-feira ali contando as horas para a gente estar juntinho aqui. Hoje, culto especialmente aqui na capela. É um lugar que a gente gosta. Eu gosto desse lugar aqui. A capela é aconchegante, a gente está mais próximo. É um tempo bom, me traz lembranças na mente especiais, porque faz muitos anos que eu venho aqui nessa capela. Eu lembro que eu morava em São Paulo ainda, e eu vim aqui assistir alguns cultos e algumas programações e congressos, e eu sentei muitas vezes aqui assistindo os cultos aqui, e traz lembranças boas no coração da gente, não é verdade? Mas antes de a gente começar a compartilhar a palavra aqui, vamos orar? Baixa a tua cabeça. Dá um abraço quem está do teu lado. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua paz que excede todo entendimento. E Deus, mesmo diante das batalhas, ó Pai, a sua mão poderosa sempre está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos conduzindo e principalmente direcionando as nossas vidas. Por maior que sejam as tempestades, ó Pai, nunca serão maiores do que a tua presença na nossa vida. Então eu te peço, se alguém entrou por aquela porta, Senhor, com o coração apertado, se alguém chegou aqui hoje angustiado, Pai, que essa palavra possa falar ao coração dessa pessoa. Que esse tempo de louvor, Pai, possa trazer paz e alegria, mas que principalmente a presença do teu Espírito Santo traga paz que excede todo entendimento. Se alguém veio para cá, Senhor, cheio de alegria, depois de um dia feliz, um final de semana feliz, que essa alegria que é derramada por Ti, Senhor, transborde no coração de todos aqui nesse lugar. É o que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Muito bom a gente estar aqui juntinho. E eu falo para você, né? Como é que tá as coisas? Como é que tá caminhando as coisas na tua vida? Como é que você está lidando com os seus planos, com as coisas que você colocou como metas, coisas que você ia fazer? Talvez começou o ano, você falou algumas coisas iam mudar. Está conseguindo, está correndo atrás, está alinhando essas coisas? Está conseguindo fazer? Ou você está olhando para o ano e falando assim, nossa, está muito difícil. Está mais complicado que o ano passado. A gente tem perspectivas diferentes e muitas vezes durante a semana as coisas já mudam no nosso coração. O que eu falo para você é assim, a gente tenta manter as coisas no controle, a gente tenta manter as coisas direcionadas conforme a gente planejou. A gente tenta alinhar as coisas conforme a gente deseja. E a gente começa a desenhar isso, de uma forma a falar, Deus, vai ter que ser assim. E sabe o que Deus faz? Deus não está bagunçando os seus planos, mas tem coisas que Deus olha e fala assim, puxa, se for assim vai dar errado. Se você fizer assim, não vai dar certo. E sabe o que a gente faz? A gente fala, não, Deus, aqui ó, deixa eu escrever de novo. Eu quero que seja assim, porque assim é bom. E Deus vai falar, filho, mas olha só, olha como as coisas estão andando. Não é por aí que a gente vai andar. E Deus fala através de sinais, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de sonhos, e Deus fala principalmente através da palavra. Hoje eu queria compartilhar um texto com você, Salmo 37, e ele fala bem assim, não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E aí presta bem atenção nesse texto agora. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e mais Ele fará. Tem uma versão que diz, mais Ele agirá. E assim, todas as vezes que a gente olha para esse texto, ele vai dizer sobre entregar o seu caminho ao Senhor. Davi aqui estava vivendo algo complicado, estava passando uma grande perseguição. Homens perversos estavam tumultuando as coisas. Homens que não tinham os corações voltados às questões de Deus, estavam tentando criar um monte de confusão. E aí sabe, quando começa alguém do teu lado a criar um monte de confusão, por mais articulado que seja, por mais que queira fazer as coisas, aquilo que é diabólico cai por terra.
E eu falo para vocês, não é uma, não é duas, não é 3 vezes, não é 4, não é 5, não é 6, que a gente já viveu isso na vida. O mal usa suas estratégias, o mal está sempre escolhendo pessoas. E muitas vezes aquela fé, não somente fraca, mas não verdadeira. Aquelas vezes que a pessoa, os intuitos do coração dela são outros. Sabe? Mesmo buscando a palavra, mesmo louvando ao Senhor, mesmo se colocando na presença de Deus. Lembra que eu falei sobre os planos? Os planos dessas pessoas são diferentes. Aqui Davi estava vivendo exatamente isso. E sabe, uma das coisas que fala muito forte ao coração dele é entregar o caminho ao Senhor. O que é isso? Como que funciona isso? Como é que eu entrego o meu caminho ao Senhor? Quando a gente olha e começa a perceber esse texto e falar assim, puxa, existe algo profundo nele que eu preciso trazer à minha vida. Entregar o caminho a Ele muitas vezes é falar assim, Deus, me diz para onde eu tenho que ir. E Deus vai falar com você. Mas esse texto, mesmo pequenininho, ele vai um pouquinho mais profundo. Essa palavra, quando a gente olha, esse texto foi escrito originalmente no hebraico. E a palavra entrega aqui no texto é galau. Galau, essa é a expressão que usa ali para dizer a palavra entrega. E o que é galau? É você entregar algo que você não consegue carregar. Quando o peso é muito grande, você faz o que? Você empurra. Galau está dizendo, empurre, arraste, role para o Senhor. Porque tem coisas que a gente consegue carregar. Tem coisas que a gente consegue fazer. Tem coisas que a gente deve fazer. Existem coisas da nossa vida que precisam sair, a gente coloca isso diante de Deus e tira da nossa vida. Mas existem coisas que são tão pesadas que a gente tem dificuldade. A palavra galau aqui está dizendo, aquilo que você não consegue mover, aquilo que você não consegue tirar do lugar, role, empurre para o Senhor. Quando a gente olha para isso e fala assim, puxa, é verdade, né? Tem coisas fáceis que eu preciso fazer. Tem coisas que eu tenho que mudar, a minha forma de ser, a minha forma de agir. Tem coisas que eu preciso mudar, a forma como eu lido com algumas coisas, e Deus vai falando com a gente. Mas tem coisas que vão parecendo difíceis. Quer ver uma coisa difícil? Uma questão de saúde. Alguém que já passou alguma dificuldade de saúde? Alguém já viveu alguma batalha de saúde? Todo mundo saudável? Olha aí, agora levantaram a mão, olhei e falei, nossa, estamos no culto das pessoas mais saudáveis da face da terra. Já viveu batalhas? Todo mundo já viveu batalhas de saúde. E na batalha de saúde, você olha e fala simplesmente, Deus, deu, estou curado a partir de agora. E segue a tua vida tranquilo? A gente não tem esse poder, o dom para fazer essas coisas acontecerem. E a gente começa a ver coisas que vão se tornando pesadas. E a gente começa a viver coisas que vão se tornando batalhas maiores. Quando a gente olha para esse texto, entenda, aquilo que não dá para mover, aquilo que não tem como fazer, aquilo que eu entendo que eu não sou Deus, eu preciso colocar nas mãos dele. E eu preciso falar, Senhor, faz da sua forma. Mas nem sempre a forma que ele vai fazer vai te agradar. Nem sempre a forma que você vai querer colocar na mão dele vai ser a forma que você desejou. Mas lembra, ele vai fazer da forma correta. Por quê? A primeira coisa que você precisa fazer é entregar. É difícil entregar? É difícil entregar. É complicado. Entregar o que você não gosta, você entrega fácil. Entregar o que você não quer, você entrega com habilidade tremenda. Mas e aquilo que você não quer soltar? Mas e aquilo que você fala é muito legal? Eu lembro quando eu era criança, às vezes eu tinha 2 carrinhos. E minha mãe falava assim, dá um para o teu irmão. E eu falava, ele já tem os dele. E ela falava assim, mas dá um para o teu irmão. E aí eu ficava na dúvida, qual que era mais legal? Aí eu falava para ele assim, então escolhe. Aí ele escolhia justo aquele que eu queria mais. E eu ficava, não, vamos fazer o seguinte, esse aqui é melhor. E aí ele olhava para o outro e falava, então esse está legal. E a gente estava ali, entregava. Passava 2 semanas e falava, troca comigo. E a gente ficava sempre nessa batalha. Por quê? Porque a gente quer ter as coisas do nosso jeito. Entregar não é só falar tó e leve embora. Entregar é realmente você colocar e confiar.
Esse texto vai falar sobre essa entrega de uma forma muito preciosa. Ele vai falar que Deus nunca planejou o mal para a tua vida e nem que você carregasse as coisas sozinhos. Davi estava vivendo uma imensa batalha. O mal estava se levantando de todas as formas. Homens perversos estavam se colocando dessa forma. O coração dele humano estava apertado. E Deus fala para ele: entrega o teu caminho. A primeira pergunta é: qual é o teu caminho? O que você tem escolhido como caminho na sua vida? Cada um traça os seus planos, mas quais os caminhos que você tem seguido? Às vezes a gente pega o caminho para o açougue para chegar na padaria e vai dar uma volta maior. Às vezes a gente pega um caminho para um lado que a gente acha que aquela estrada não é tão bonita, mas aquela muito bonita é muito maior a volta. E a gente fica medindo e não entendendo qual é o nosso verdadeiro caminho. Nosso verdadeiro caminho é o Senhor Jesus. E quando a gente olha para Ele, começa a ver as coisas nele, a gente se reflete naquilo que a gente está vivendo. A gente começa a olhar e falar assim: Ele é o ser perfeito. É aquele que habitou entre nós e não pecou. Quem sou eu diante dele? E você começa a comparar a tua vida, as tuas atitudes. E você começa a estudar e falar assim: peraí, não é assim que eu estou fazendo. Tem gente que vai falar assim: puxa vida, mas olhe bem, o Senhor Jesus nesse caso aqui perdoaria, porque o perdão dele é irrestrito para todas as coisas. Não necessariamente. Tem muitos homens que não creram. O ladrão na cruz, um do lado crê, o outro ignora, ainda zomba. E acontece a mesma coisa com os dois? Não, de forma alguma. Quando a gente olha para o caminho, entende Jesus como caminho, existe um processo. Aonde você começa a amadurecer, como falamos em alguns cultos passados. Mas você entrega, não fica indo e voltando. Não fica fazendo uma matemática do que é bom, do que é ruim. Você começa a falar: Senhor, não consigo carregar. Me ajuda. Essa entrega, ela é preciosa. Porque muitas vezes a gente carrega o quê? As preocupações financeiras, decisões importantes, os problemas familiares, as dores emocionais. Colocamos diante de Deus muitas vezes o medo do nosso futuro. Quem já não orou aqui pelo dia de amanhã? Muitos já oraram e falaram: Senhor, que o meu dia esteja na tua mão, não tenho ideia como vai ser. Essas entregas a gente faz de uma certa forma. Mas você já orou e falou: Senhor, eu entrego o meu ego diante de Ti. Senhor, eu entrego os pecados ocultos da minha vida diante de Ti. Senhor, trata a minha vida e o meu coração. Porque hoje a gente vive algo muito interessante, mas perigoso. Existe uma coisa complicada que chama-se o moralismo. Eu vivo no pecado, mas eu julgo o pecado dos outros. Eu estou afundado até o pescoço, mas eu acho que fulano não é digno da presença de Deus. Quando a gente entrega o caminho ao Senhor, a gente olha para o nosso caminho. A gente olha para a nossa vida. A gente entende os nossos processos. A gente estende a mão, a gente caminha. Homens perversos e maus vão levantar nesse caminho. Mas sabe, Deus vai cuidar deles. Deus vai derramar daquilo que vem dele. Porque se o caminho pertence a Ele, não pertence a nenhuma outra pessoa. Não pertence a alguém que quer fazer parte desse caminho. Dá para viver de duas formas? Dá para ser um personagem o tempo todo? Não dá. O dia a dia, a convivência, o caminhar. Existem pessoas que falam assim: não, quanto mais você caminha longe de alguém, é mais fácil. Lógico, tudo vai ficar oculto. Ninguém vai saber como é a tua vida. Você vai se afastar de pessoas por quê? Porque você tem muito pecado para esconder. Porque aquilo que é maligno é muito forte na tua vida. Então realmente se isola. Mas sabe, às vezes nessa busca pelo caminho novo, Deus vai te afastar de algumas pessoas. Deus vai te afastar de homens perversos. Deus vai alinhar os caminhos da sua vida. Mas puxa, então é importante essa entrega? Sim, entrega o teu caminho ao Senhor. Às vezes a gente entrega aquela pessoa que a gente gosta de ouvir, a gente entrega para aquela pessoa que a gente gosta de falar, a gente entrega, às vezes, para a gente mesmo, e não vai adiantar nada. Quando a gente começa a confiar no Senhor, a gente começa a olhar que quem tenta segurar tudo com muita força, acaba sendo esmagado pelo tudo. Não dá para viver no oculto.
Não dá para viver no errado. Não dá para fingir quando o teu caminho é o Senhor. Quando você para e percebe isso, o tempo vai mostrar. E o tempo mostra. Eu lembro uma vez, eu e o Fábio, a gente estava indo para o sertão da Bahia, e a gente não tinha ideia para que lado ia, a gente estava dependendo do GPS. E a gente colocou o GPS no carro, os dois, e por mais que ele conhecia Salvador, para o sertão, para dentro, não tinha ido, né? E a gente estava indo com o carro, e a gente foi indo, de repente o GPS apagou. Caiu o sinal. Hoje em dia o celular meio que salva a rota e te leva. Naquela época não salvava. E quando apagou tudo, a gente falou, e agora? E a gente estava numa estrada no meio do nada, não tinha ideia para que lado ia, não tinha uma placa. Eu só parei e falei, Fábio, deve estar errado. E algo falou, para o carro, né? E a gente encostou o carro e falou, por que a gente está achando que está errado? Todos os caminhões estão indo para cá, está todo mundo indo para cá. E eu lembro que a gente parou e falou assim, não, a gente está indo para o sertão. Deve estar errado. Ninguém gosta de ir para o sertão. Ninguém quer ir lá ajudar em nada. As pessoas querem ir para a praia. As pessoas querem conhecer as praias da Bahia. As pessoas não querem conhecer. Está muito forte o fluxo. E sabe o que a gente fez? A gente parou e tentou achar um sinal no GPS. E a gente tinha errado a entrada. O caminho que a gente estava indo não parecia. Não tinha a ver com aquilo que a gente estava buscando. O caminho que a gente estava indo, falaram de uma estrada longa, de um caminho difícil, e estava muito fácil. Quando a gente entrega o caminho ao Senhor, o caminho errado sempre vai estar na tua frente. O caminho errado sempre vai estar diante de você. E você vai perceber que o caminho está errado. Você vai perceber que aquele ali não é a direção. E aí você escolhe assumir o volante e falar, a gente vai assim mesmo. E se a gente seguisse, nós ia parar lá em Aracaju, né? Depois a gente estava vendo, terra bonita, abençoada, mas totalmente fora do lugar que a gente tinha que ir. Quantas vezes a gente escolhe o próprio caminho? Isso sai complicado. Porque olha só, o texto continua dizendo, confia nele. Você crê que Deus fala com você? Deus fala com você. Você quer que Deus te mostre o caminho? Deus mostra o caminho. Deus mostra os teus caminhos e o caminho dele. Deus é tão tremendo que Ele mostra para você o que você está escolhendo. Deus mostra para você o que você quer para a sua vida. Deus revela o seu caráter. E não adianta você esquivar, você fugir, você ficar fazendo um monte de gracinha para todo mundo perceber o que está indo diferente. Quando a gente confia nele, existe algo precioso na nossa vida. A gente vê que essa entrega acontece depois de um momento onde você fala, Deus, cumpre a tua vontade. Quando você confia em Deus, você segue. Você olha e fala, Senhor, estou contigo. Não quero dar um passo nem para a direita nem para a esquerda. E você vai sentir vontade da esquerda e da direita. Mas você vai falar, Deus, eu quero permanecer. Eu quero viver, eu quero buscar. Eu cansei de regredir espiritualmente. Eu cansei de parar e deixar com que coisas que já estavam lá atrás voltassem para a minha vida. Quando você confia nele, você fala, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua palavra fala isso ao meu coração, então eu preciso buscar isso. Sabe, quando a gente é repreendido, quando a gente é criança, já tomou bronca de mãe? Já tomou bronca de pai? Já tomou bronca da professora? Meu tempo a professora colocava de castigo. Deixava a gente atrás da porta. E a gente olhava e falava assim, está errado. Quem nunca ficou de castigo e ficou indignado? A gente ficava indignado na nossa própria justiça. E a gente falava, não é justo. Não é isso que era para acontecer. Não é assim que era para as coisas mover. E sabe, toda vez que eu precisei ficar de castigo, foi para refletir aquilo que não estava certo. Quem coloca de castigo quando é Deus, sabe? Ele vai trabalhar a sua vida, Ele vai mover. Você viu Jonas lá dentro do peixe. E muitas coisas vão acontecendo que você fala, Deus está fazendo mal para mim. Deus está colocando a mão na minha vida. Deus está tratando. Deus está amando. Deus está ensinando.
E a gente olha para essas batalhas e fala, por que está me castigando, Deus? E aí você vai voltar a tua mente lá para o livro de Jó. E você vai olhar que existe um propósito nas coisas que Deus faz. Você vai perceber que Deus não trabalha com acaso. Quem trabalha com acaso? A gente. Quem trabalha com os e se? Mas se é a gente, não Deus. Deus direciona, Deus conduz. E algumas coisas que a gente olha e fala, Deus, será que é assim? Deus já está lá na frente. Confia nele. A gente tem dificuldade de deixar Deus dirigir o carro da nossa vida. E a gente esquece que é Ele quem construiu a estrada. A gente tem dificuldade de falar, Deus, toma o controle. Mas Ele é o dono do carro. A gente tem dificuldade de falar, onde isso vai dar, Deus? Vai dar onde Ele criou. Muitas vezes pegamos o nosso caminho e Deus fala, isso não tem a ver comigo. Uma vez uma pessoa me questionou sobre um mal grande que ela tinha feito. E foi algo de uma extrema perversidade. Mas o questionamento dela era, aonde Deus estava que deixou eu fazer isso? Eu falei, bom, primeiro de tudo, na atitude da perversidade, quem estava do teu lado era Satanás, não era Deus, porque Deus não vai te levar para o perverso. Mas segundo, eu tenho certeza que Deus estava falando contigo, que aquele não era o caminho. E Deus fala. A gente tem dificuldade de aceitar, a gente tem dificuldade de entregar, a gente tem dificuldade de crer e confiar. Mas Deus usa pessoas, Deus usa sinais, Deus fala através da palavra e tenta dizer para você, não é por aí. Você confia em Deus? Então entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Olha só uma coisa, eu gosto de olhar esse texto, porque muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade de entender que a fé verdadeira não exige a gente entender de tudo, mas exige a gente confiar em quem sabe tudo. Quem sabe tudo? Para algumas pessoas é o Google, para alguns hoje é um ChatGPT, porque responde todas as coisas da tua vida. Mas é Deus quem sabe todas as coisas. Confiar naquele que sabe é diferente de confiar naquilo que diz que entende. Não teve uma vez na minha vida que eu não abri a palavra do Senhor e Deus não tenha falado algo tremendo na minha vida. Eu lembro uma vez com o coração muito apertado, eu fiquei 3 dias numa barraca, orando. Estava orando pela Célia. Ela lembra a história inteira de um dia, é longa a história, não vou contar aqui. Mas sabe, e eu ficava, Deus, fala comigo, Deus. Diz para mim por que isso aconteceu. Por que está indo para esse lado? E nesses 3 dias, em jejum, em oração, eu não entendi o que Deus queria falar. E eu fiquei bravo. E eu falei, Deus não fala comigo. Eu lembro que eu desci, eu estava cheirando ruim. Estava 3 dias dentro de uma barraca. Homem já cheira ruim em poucas horas do dia, né? Mas estava muito cheirando ruim. Eu passei para minha mãe, estava feio o negócio. E eu desci e fui tomar um banho, porque eu falei, eu vou lá conversar com o pastor. Porque ele vai me dizer o que está acontecendo. E eu lembro que eu desci com a minha Bíblia na mão, a Biblinha que eu tinha, e eu joguei ele em cima da cama. Eu estava bravo. E eu falei assim, você não fala comigo. E entrei e tomei um banho. Voltei, estava me arrumando e a Bíblia aberta em cima da cama. E eu olhei para o texto e falava assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu lembro que eu peguei aquele texto e fui para a casa do pastor chorando. Em vez de chegar e perguntar para ele o que eu ia falar, que Deus não falava comigo, eu lembro que eu cheguei chorando e falei, olha o que Deus falou comigo. Olha o que Deus falou para mim. E aquilo gerou uma mudança muito grande na minha vida. Dos meus planos, dos meus sonhos, daquilo que eu queria fazer. Sabe, quando a gente realmente confia naquele que é o autor de todas as coisas, a gente entrega de uma forma verdadeira. O coração se aperta, mas Deus age. Olha só uma coisa. Salmo 37:7, um pouco para frente,
Deus vai falar assim para Davi: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aí que está. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e você fala e Deus agirá. É agora. Entreguei, Senhor, pacote na tua mão. Fala comigo. A gente precisa esperar. E quanto que a gente espera? Sabe quanto tempo leva para você falar com Deus e Deus responder? Não, hoje o Neto não está aqui no culto, mas eu lembro que a gente estava no Amazonas fazendo um trabalho com as crianças. E eu lembro que a gente estava para vir embora, era o último dia. E o Neto tinha tentado pescar e não pegou nenhum peixinho, nada ali. Eu lembro que a gente estava se arrumando para sair de manhã, a gente já ia pegar o barco para vir embora. Colocamos uma isca, ele jogou a isca na água e nada. E a gente parado ali à noite e nada dele pegar. E eu lembro que eu falei: Deus, tanta fome no mundo, tanta guerra, tanta coisa acontecendo. E eu estou aqui pedindo algo inútil para você. Mas deixa o Neto pegar um peixinho, só para ele ficar feliz. Quando vocês encontrarem com ele, perguntem para ele a história. E na hora a vara fez assim. Todo mundo conhece, sabe o quanto o Neto é zoeiro, né? Quanto ele gosta de tirar sarro das coisas. Eu falei, ele está brincando. E tinha mais gente em volta. E a vara começou a puxar. E ele veio trazendo e tirou um peixe da água. E eu olhei e falei: meu Deus, gastei um voucher de oração. Hoje Deus estava rápido. Hoje Deus estava ligeiro. Foi pá, pum, e o peixe pegou. E eu gastei com um bagre. Podia ter feito algo melhor. Às vezes é assim que a gente pensa as coisas de Deus. Às vezes é assim que a gente faz as coisas. Deus, seja imediato. Mas existe uma coisa chamada o tempo de Deus para todas as coisas. Aquilo que eu pedi talvez era tão banal que Deus falou: vai, peixe, se agarra lá, Ele vai soltar vocês. E a gente soltou o peixinho. Mas tem coisas que a gente pede, não é que Deus é lento para fazer. Não é que Deus não tem capacidade de fazer momentaneamente. É porque tem coisas que levam tempo. Mas quanto tempo? A gente não pensa quanto tempo a gente levou para sair do caminho, né? Mas a gente questiona quanto tempo leva para Ele pôr a gente de volta. E lembra de uma coisa, às vezes a gente está tão longe do caminho, a gente está tão cego, tão perdido, que a gente vai precisar voltar andando para o caminho. Mas Deus é justo, Deus é bom. Por que Ele não faz eu e aparecer no caminho de volta? Por que já não me põe aonde é tranquilo? Por que eu andei e agora eu estou sufocado? Por que eu andei e agora eu estou machucado? Por que eu andei e estou ferido e Ele não me coloca instantaneamente aonde é bom? Porque isso não seria justo. Não é justo o estrago que a gente faz na própria vida e achar que Deus é obrigado a colocar a gente no caminho certo. Não é justo a gente plantar o mal o tempo todo e achar que aquilo que é bom, perfeito e agradável tem que vir na minha vida. Não é justo a gente só se aproveitar das coisas e achar que as coisas vão caminhar para o lugar certo. E se não der certo, Deus é o culpado. Deus não ouviu, Deus não fez. Não funciona assim, queridos. Para a gente entender um pouquinho mais, Deus age nos bastidores. Deus está agindo bem antes do que a gente pensa. Romanos 8:28, um clássico. Sabemos que Deus em todas as coisas age para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus age para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente sente o amor de Deus se derramar sobre a nossa vida, é diferente de qualquer coisa que a gente experimentou. Quando a gente sente o amor de Deus vindo sobre a nossa vida, não é sobre só o que a gente conquistou, é sobre o que a gente vê na vida do próximo. É quando a mão de cura toca alguém. É quando a gente vê a graça se derramando sobre alguém que está entregando a vida a Ele. É sobre aquela pessoa que estava longe e agora veio para próximo. É quando a gente escuta o inimigo ao derredor e de repente se silencia. Porque Deus está agindo. Nós precisamos fazer as coisas do nosso jeito. A gente precisa fazer barulho, a gente precisa mostrar o caminho que a gente está. Deus age em silêncio. Deus não está tentando conquistar a nossa atenção. Deus não está querendo ser o
top das redes sociais. Deus está querendo ser o Senhor da sua vida. Deus está querendo que a graça te alcance, que o amor dele te toque, que você entenda a mudança na sua vida. A gente vive um tempo que essa mudança parece cada vez é menos necessária. Mas eu queria fazer um desafio para você hoje. Veja Deus agir. Você consegue ver Deus agir? Tem gente que fala, não consigo mais ver Deus agir. Eu ligo a televisão e só passa tragédia. Eu abro a internet, só tem tragédia. Eu abro tal coisa. Então para de mexer com isso e começa a pôr teu joelho no chão. Começa a orar e fala, Senhor, abre os meus olhos e meus ouvidos espirituais. Deixa eu enxergar o que é que você está fazendo. Há muito tempo eu tenho o hábito de fazer essa oração nos lugares que eu estou. E Deus começa a mostrar. E Deus fala, não é por aí. Não é assim que funciona. Você está indo para o caminho errado. E sabe, às vezes tem que botar a mão ali no remo e remar, porque o barco está indo tudo torto. Mas quando a gente para, entrega o nosso caminho a Ele, confia nele, a gente espera ver Ele agir. Porque a gente crê nele. Aí você vai ver Deus fazer. Talvez hoje na dificuldade que você está vivendo, os teus olhos estejam fechados para as coisas de Deus. Talvez o seu ouvido se trancou para o mundo espiritual. E você vira um birrento espiritual. Você tenta impor a sua forma de ser e de fazer. Você não está ofendendo Deus. Você não está ofendendo as pessoas. Você está louvando a Satanás. Você está louvando ao mal. Quando você não deixa a transformação tocar na tua vida. Quando por onde você passa, você destrói. Na sua casa, você não é exemplo de nada. Quando as pessoas da tua família se entristecem com você. Quando aquilo que você faz fere o coração de pessoas. Porque o teu ego, a tua birra, a tua forma de manifestar é maior. Satanás está aplaudindo você. Está dizendo, esse é dos meus. Mas quando você entrega o caminho ao Senhor, quando você confia nele, você vê Deus agir, você vê Ele transformar, você vê Ele cuidar de você. Senhor Deus, obrigado por essa noite e esse tempo na Tua presença. Ah Deus, às vezes tem caminhos que andamos, que nos deparamos assim como Davi, ó Pai, com o mal rodeando. E o Senhor nos mostra mal, 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 e a gente insiste, ó Pai, em vez de abrir os olhos e perceber que o Senhor já marca as coisas que são más. Quantas vezes, Senhor, esquecemos do derramar o Teu Espírito e Teu agir sobre a nossa vida. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Quando estamos na Tua presença e os olhos se fecham, Senhor, espiritualmente, os ouvidos se fecham, o mal toma conta da nossa vida. Quando a gente quer estar num lugar, ó Pai, mas não para buscar a Tua presença, ó Pai, mas para impor o nosso jeito, a gente tem que entender que o caminho não vai mudar por causa de nós, Senhor. Os Teus caminhos são os Teus caminhos, e os nossos caminhos são os nossos caminhos. Então eu te peço nessa noite, ó Pai, nos ajuda a andar nos Teus caminhos. Fala conosco através da palavra, Senhor. Nos visita à noite em sonhos, ó Pai, dizendo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Usa pessoas, nos dê sinais, nos leva para longe daquilo que não faz parte da Tua graça, ó Pai. E leva para longe de nós aquilo que não vem da Tua presença, ó Pai. Nosso caminho pertence a Ti, Senhor. Confiamos em Ti. E o Senhor tem liberdade para agir nesse lugar. É o que oramos, ó Pai, confiamos em Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus os abençoe.